Hoje eu tô aqui com o Todas as Pedras no Fundo do Rio, do Wagner William, e eu queria comentar ele, só que é um pouco difícil começar explicando sobre o que é essa HQ, porque ela é sobre muita coisa. Mas mesmo assim eu vou tentar. A história ela se passa em Capres, um país fictício que fica na América do Sul, numa ilha próxima à costa do Brasil. E ela se passa durante a década de 1950 e a história ela gira mais ou menos em torno entre três personagens. Um deles é o Dmitri, que faz parte de uma família de origem russa. O pai dele é dono de uma empresa de operações de crédito e eles têm alguma influência na sociedade, então eles são de uma família que poderia se dizer de uma classe média alta. E o Dmitri, ele acaba de voltar depois de ter ido fazer um curso superior no exterior, voltou para a cidade e a família espera que ele assuma os negócios da família, só que ele tem a expectativa de ir embora para o Brasil, onde ele vai empreender um negócio que vai deixar ele rico. Então ele tem uma ânsia por sair daquele lugar. Outro dos protagonistas é a Lara, que é uma prima do Dmitri, que ela vivia no interior do país e residiu junto com a família dele para poder estudar na capital. E a Lara e o Dmitri em algum momento acabam tendo um relacionamento. E o terceiro personagem é o Darin, que era o melhor amigo do Dmitri na infância, só que eles acabaram perdendo o contato e se distanciando no período em que o Dmitri foi para a universidade fora do país. E o Darin, ele é negro e de uma família pobre, só que o pai do Dmitri bancou os estudos do Darin, então ele foi o primeiro negro de Capres a se formar na universidade. E agora ele trabalha nessa empresa que é do pai do Dmitri. Mas além desses três personagens, dá pra dizer que a história tem um quarto personagem que é tão relevante quanto os outros três, que é o contexto social de Capres. Capres é mostrado como esse país da América Latina dos anos 1950, e como um país da América Latina, ele vai ter todos os problemas típicos. Então, Capres é uma sociedade que foi fundada com vários imigrantes. Tem imigrantes europeus, tem imigrantes africanos, tem os indígenas nativos dali, e a população de Capres é criada a partir de uma mistura de todos esses povos, mas ao mesmo tempo é uma mistura que se mantém bastante heterogênea, porque é uma sociedade que tem uma distinção de classes sociais muito grande, e é uma distinção de classe social em que a gente tem uma elite que tem bastante consciência da classe social dela, eles sabem que são a elite, e eles entendem essa posição de elite baseado na distinção, porque eles são uma classe diferente, porque eles têm privilégios diferentes, e para manter esse status de classe diferente, eles não podem compartilhar os privilégios. E tem todo um resto de uma população que não tem exatamente essa identidade de classe, que é toda a população pobre e descendente de africanos, descendente de indígenas. Então tem toda uma tensão social em Capres, que também é uma tensão racial que é típica dos povos latino-americanos que surgiram a partir dessa mistura de colonizações com povos nativos. Capres também é uma sociedade com uma grande segregação racial e uma segregação racial institucionalizada. Se a gente pensar em 1950, os Estados Unidos ainda tinham várias legislações que impediam negros de frequentarem os mesmos espaços que pessoas brancas. E ainda demoraria vários anos para essas leis serem extintas. E esse contexto ele acaba sendo reproduzido em Capres. Então tem toda essa distinção racial que não só é social, mas também é econômica, que é fruto de um processo escravocrata que ainda não acabou, porque as instituições ainda tratam das questões de distinção de etnia. Tem toda uma discussão sobre o Darin ter sido o primeiro negro a frequentar uma universidade, a gente sabe o quanto isso é difícil. Tem todos os casos históricos que aconteceram em diferentes países de contextos parecidos, em que os primeiros negros a frequentarem a universidade passaram por vários problemas, que inclusive não acabaram até hoje. Tem quem questione a questão das cotas raciais nas universidades. Eu fiz 2 graduações universitárias, mestrado, e agora faço doutorado, e durante todo esse período eu só tive um professor negro. Então isso é um problema que ainda existe de fato. Tem a questão da Lara frequentando a universidade, ela questionando sobre a presença de autoras e de autores negros nas discussões teóricas, e tem toda uma pressão da instituição para reprimir esse tipo de discussão, reprimir o questionamento às autoridades que determinam o que deve ou não deve ser estudado nas universidades. Tem todo o contexto da Guerra Fria e da ameaça comunista, tem toda a questão da influência da religião na sociedade, tanto da Igreja Católica como das igrejas evangélicas. Então eu arrisco a dizer que o contexto social do país em que a história se passa não só é um personagem, como talvez seja o protagonista, talvez seja o personagem principal,
porque ao longo da história o que a gente vê é os 3 protagonistas e os outros coadjuvantes passando por uma série de contextos que está muito associado com essas desigualdades que existem no país e com todas as tensões que vêm daí, e muitas vezes são personagens que eles não conseguem se mover. Essas tensões, esse contexto social de Capris é o que acaba determinando o destino deles. Então, muitas vezes os personagens, eles querem fazer coisas, eles tentam e eles não conseguem porque o contexto social não permite. E é o contexto social que empurra eles de um lado para o outro sem eles terem forças para resistir. E uma das coisas mais impactantes nessa história, que representa muito bem o contexto que era de um país da América Latina da década de 1950, sobre toda a questão da Guerra Fria, sobre essas histórico de desigualdades sociais, diante da pressão do imperialismo dos Estados Unidos no meio da Guerra Fria. E tem uma coisa bacana nessa história, é que mostra Capris não só sob a pressão do imperialismo dos Estados Unidos, como sob a pressão do imperialismo do Brasil, que é uma coisa que muitas vezes a gente não considera, porque a gente pensa no Brasil como uma vítima do colonialismo e do imperialismo, mas o quanto o Brasil é colonialista e imperialista em relação aos outros países da América do Sul, ou mesmo em relação à África e como a gente recebe os imigrantes que chegam aqui. E na história mostra Capris como essa ilha perto da costa do Brasil, que vai sofrer influência não só dos Estados Unidos, mas de alguma forma também uma influência e um imperialismo, mesmo que seja cultural, do Brasil. O quanto os personagens de Capris ouvem a música brasileira, porque a música brasileira é muito melhor do que a música de Capris. Quantos deles querem ir embora para o Brasil, porque Capris é um país subdesenvolvido, mas o Brasil sim é o país do futuro, onde estão as oportunidades. Mas voltando ao ponto, o que impacta é que quanto esse contexto dos anos 1950 falam tão bem sobre o que está acontecendo no Brasil agora. Um exemplo que me chamou a atenção logo no começo, que já foi um tapa na cara para mim, é como no começo da história estão discutindo sobre um pastor negro que foi assassinado pela polícia, e ele foi acusado de ter estuprado uma mulher, e parte da opinião pública defende que é certo mesmo ele ter morrido, ter sido morto. Ao mesmo tempo que tem pessoas que defendem ele, dizem que ele não estuprou ninguém, ele tinha só um relacionamento com uma mulher branca, os racistas não gostaram e decidiram que iam matar ele. E isso é uma prática que era bem comum nos Estados Unidos, pelo menos até a década de 1960, tinham estados no sul dos Estados Unidos que tinham leis que determinavam que se um negro cometesse um crime sexual, ele não precisava ser julgado, ele podia ser linchado em público, ele podia ser espancado até a morte ou enforcado em praça pública e tudo bem. Então era muito comum quando um branco tinha algum desentendimento com um negro, ou um negro, por exemplo, estava concorrendo com ele em alguma relação comercial, ele soltava um boato de que aquele negro tinha feito alguma agressão sexual contra alguma mulher e deixava o boato se espalhar para as pessoas lincharem esse negro até a morte. Isso era aceito, era legal, e as pessoas que faziam isso não eram punidas. Isso acontecia pelo menos até a década de 1960. Então a história vai usar desse imaginário para essa discussão, e enquanto a opinião pública está debatendo sobre se era bom ele ter morrido ou se não era bom ele ter morrido, um sujeito no meio da entrevista comenta que se uma filha dele tivesse um relacionamento com um negro, ou se um filho dele virasse gay, ele preferia que os filhos dele fossem mortos. E o repórter questiona, mas desejar a morte de outra pessoa não é pecado? E ele diz que Deus que sabe disso. E o repórter pergunta, mas tu se considera cristão? E o sujeito diz sim. E eu perdi as contas de quantas vezes eu vi nesses últimos anos contextos muito parecidos ou iguais a este. Pessoas que se dizem cristãs, que são extremamente moralistas em relação ao comportamento dos outros, baseado na sua posição de cristãos, de religiosos que seguem uma suposta doutrina moral, mas que ao mesmo tempo eles desejam a morte e o extermínio de outras pessoas, e não vem nenhuma contradição, não vem nenhuma idiosincrasia nesse contexto. É normal fiscalizar o comportamento dos outros em nome de uma moral, que pode ser um comportamento como a pessoa se veste, como a pessoa se comporta, mas não é imoral desejar a morte de alguém que é diferente, que não faz parte do seu mesmo círculo ou grupo social. E atualmente a gente vê isso o tempo todo. Então parte do impacto do Todas as Pedras no Fundo do Rio é não só ver que Capris da década de 1950 é quase idêntico ao Brasil de hoje, como pensar que no Brasil de 1950 também era assim, e que nos últimos 70 anos o contexto social e econômico do Brasil praticamente não mudou. A gente ainda vive sob toda essa repressão, sobre toda essa desigualdade social, sobre todo esse racismo, e não houve nenhuma mudança estrutural de fato. Então nesse ponto, Todas as Pedras no Fundo do Rio é um tapa na cara. Porque a gente pensa que todos os problemas sociais que aparecem na história estão acontecendo, vários casos desses no Brasil agora, enquanto eu gravo esse vídeo, e agora enquanto vocês estão assistindo o vídeo. Então uma leitura que é necessária, mas ao mesmo tempo ela é um soco na cara. E para quem acredita que quadrinhos não tem que se meter com política, eu não vou dizer para tu não ler
isso, pelo contrário, eu acho que tu precisa ler isso para ver o quanto a arte tem o potencial para discutir sobre política. Eu não vou focar no desenvolvimento da história para não dar muitos spoilers para vocês, porque eu acho que é uma leitura que vale a pena. Só teve um ponto mais pro fim da história, que eu também não vou contar para não dar spoiler, mas que apresenta um contexto que é bem próximo de uma outra HQ que eu já comentei aqui no canal, que é o Ilha dos Ratos, do Vinícius Lobo, que é a mesma alegoria, mas com uma abordagem diferente. Mas que eu não vou comentar, eu vou deixar para vocês lerem as duas HQs e fazerem suas próprias comparações. E outro ponto que vale um destaque é sobre a colorização da história. O como ela é feita com essas cores saturadas que lembram muito processos de colorizações do período da década de 1950, quando se tinham poucas cores disponíveis para se imprimir, e como tinham poucas variações de tons disponíveis, tinha que se usar alguns recursos, como por exemplo, usar o azul para fazer a sombra, porque não existiam tons diferentes de uma cor para fazer ela mais escura e ela mais clara para fazer o efeito de sombreamento. Então tem toda uma reprodução intencional desse tipo de colorização do período, mas que também ajuda na narrativa. Por exemplo, cenas diferentes usam conjuntos de palhetas diferentes, não só para mostrar como uma cena termina e outra cena acaba, porque muitas vezes não tem uma transição bem definida entre as páginas, uma cena acaba no meio de uma página e na metade da página começa a outra, que dá um ritmo interessante para a história, mas também as cores selecionadas ajudam no tom da cena, a dar um tom específico para aquilo que vai ser contado naquele momento. Então, Todas as Pedras no Fundo do Rio, do Wagner William, é uma HQ que eu recomendo fortemente, porque ela fala muito de nós, Brasil, como país, como organização social hoje. E eu agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou, clique no gostei. Quem ainda não segue o canal, eu convido para seguir, para receber notificações dos próximos vídeos. Quem tiver comentários para fazer, sinta-se à vontade para comentar ali embaixo. Também convido para acompanhar o Ilha Kaiju no Instagram e no Twitter, porque lá eu reclamo, resmungo, compartilho material de eventuais HQs interessantes ou bizarras que eu encontro durante a vida. E obrigado e até o próximo vídeo.